Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os cuidados com os cães idosos, principalmente nessa época de frio. Como é que a gente sabe quando eles estão idosos, né? Porque pra gente é sempre um bebê. Então, até pra mim, eu tenho uma Shih Tzu com 15 anos, que já tem suas alterações, suas limitações, mas pra gente é sempre um bebê. E não é pra deixar de ser bebê, mas a gente tem que entender que as limitações, que a idade faz com que aconteçam algumas coisas que a gente tem que respeitar e tem que atuar em cima disso. Por isso que a gente vai falar sobre essas restrições e como que a gente vai cuidar desses nossos pacientes. A gente vai perceber que eles vão ficando idosos, então para cães maiores, né, que tem um tamanho maior, a partir de 8, 9 anos a gente já começa a perceber essas alterações. E para cães menores, Shih Tzu, Maltês, Lhasa, esses cães menores, a gente sabe que eles começam a ter essas deficiências a partir de 12 anos, mais ou menos. Então, os cães pequenos, eles costumam viver mais, ok? Então, o que a gente precisa tomar conta com relação a esses animais idosos? Principalmente no chão escorregadio. É muito comum a gente começar a perceber que eles estão ficando mais velhinhos quando a potência da caminhada, a potência da corrida não é a mesma. Em casa, principalmente, que o chão é muito liso. Quando eles estão na rua, num lugar asfaltado, eles conseguem fixar melhor a patinha e andam melhor. Então, essas restrições a gente já começa a ver com mais facilidade quando eles estão ficando idosos. Então, a gente pode usar passadeiras em casa, que são essas que vendem em loja de armarinho por metro, ou a gente pode usar sapatinho antiderrapante, ou a gente pode usar aquela ideia que eu comentei no outro vídeo, daquela bexiga de aniversário que a gente corta o bico e usa na patinha para eles andarem em casa, para ter mais estabilidade. Pode ser também uma sugestão. E para pacientes que têm pelo longo, sempre manter a tosa higiênica, porque todo aquele pelo que eles têm por cima da pata, eles têm por baixo da pata, e isso facilita com que eles escorreguem. E ficar escorregando com muita frequência pode causar lesão de tendão, lesão óssea, articular, pode piorar aquele joelho que já não era o melhor do mundo, pode piorar uma displasia também. Então, cuidar de como ele vai ter apoio é muito importante. A gente começa a perceber que eles ficam mais devagar, né? Então, eles sempre andavam na frente, puxando a coleira, ia sempre para cima de um cachorro, e aí eles começam a ir um pouco menos, já escolhe o cachorro que vai brigar, não é para todo mundo que ele vai latir, anda atrás da gente na coleira. Então isso também já é um indício de que o organismo já não tá tão bem. É válido lembrar também, pessoal, que a gente não tá falando que essas alterações é só porque o animal tá idoso. Eu ouvi no vídeo da Antonella que quando ele não tá andando bem é porque ele tá idoso. Não é porque a gente tá falando de um paciente que tá andando mais devagar ou com algum problema de caminhada que ele é idoso. Ele pode estar com problema no joelho, ele pode estar com problema na bacia, ele pode estar com uma dor abdominal. Então é importante a gente também investigar para saber se tem alguma coisa acontecendo com o paciente, certo? Com relação ao banho, como é que a gente vai lidar com banho nesse frio com animais idosos? Tem restrição para andar, às vezes chega no pet shop, tem escada no pet shop, é super difícil para ele subir, escorrega no piso lá dentro. E a banheira, é muito importante vocês visitarem aonde é a banheira. Se tem espaço para ele ficar deitado na banheira, porque às vezes a banheira é tão pequena que ele não consegue deitar. E muitos cães idosos não conseguem se manter em pé durante o período do banho. O banho do paciente idoso, ele demora mais tempo, porque a gente tem que respeitar as limitações dele. Então a gente estica uma patinha devagar para poder limpar, depois a outra, e ele fica mudando de posição de acordo com o que é bacana para ele. Então a banheira, ela tem que ser ampla para ele ficar confortável e de preferência que tenha algum material antiderrapante dentro dela, para que ele não escorregue. Isso é muito importante. Então, normalmente elas são feitas de fibra ou de revestimento à base de azulejo, todos que escorregam. É difícil a gente ver um material antiderrapante
dentro da banheira. Então, às vezes também a gente tem aqueles animais muito pequenininhos, que são muito medrosos e que chegam na parte de secagem, né? Ou fica muito perto de um cachorro muito grande, que late muito. Enfim, a gente tem que ter cuidado com esses animais idosos, proteger o máximo possível. Normalmente eles já têm um probleminha no coração, já tem um problema de pressão arterial, então submeter eles a uma situação de medo não é tão agradável e nem necessário. Agenda o banho para os primeiros horários do dia, que tenha uma ou duas pessoas, se for clã muito grande, para poder dar o banho, para poder agilizar o tempo e o cachorro não ficar com frio. Visita a sala para ver como que é lá dentro, se tem espaço para ele poder deitar na banheira, se tem o tapete antiderrapante. Sempre dê preferência por banho, por locais que não tem escada lá na frente. Nem sempre tem um funcionário que pode carregar esse cachorro no colo. Muitas vezes a pessoa que está levando também tem limitações de pegar esse cachorro no colo, não tem alguém que acompanhe. Então tem essas particularidades que ajudam bastante a cuidar do animal idoso. Com relação à visão, a gente costuma receber com muita frequência animais para consulta, já com uma certa idade, porque o tutor tá falando que ele não enxerga bem. Fala, Antonella, ele já anda e bate no corredor, nas quinas dos móveis, e não tem uma alteração oftalmológica muito clara, muito objetiva. Às vezes, quando aí você faz uma avaliação oftalmológica, um fundo de olho, não tem nada muito alterado, mas a gente consegue avaliar que a acuidade visual, que a qualidade da visão dele já não é mais a mesma. Então você vai perceber mesmo que quando ele estiver muito escuro ou quando você troca um banquinho de lugar, nem sempre ele consegue desviar. Uma vez ou outra ele dá uma topadinha ali. Então ele tem uma qualidade visual, ele enxerga, mas você já começa a perceber que ele está enxergando menos. Então durante a noite é sempre bacana deixar um abajur, deixar uma lâmpada acesa, não deixar móveis ou pequenos objetos no meio do caminho, de onde ele dorme até onde ele vai beber água ou fazer xixi, tirar o máximo de objetos do meio do caminho para que ele possa se movimentar bem, deixar a porta de banheiro, algum lugar que ele possa entrar e se machucar fechada, e isso já protege bastante para que ele passe a noite tranquilo. E durante o dia vocês percebem menos, a não ser que depois ele comece a desenvolver um problema oftalmológico, uma catarata, um glaucoma, alguma coisa que realmente comprometa a visão e ele perca a visão. Mas enquanto ele estiver só com uma perda de acuidade visual, a gente consegue perceber que as limitações são mais no período da noite. E esses cuidados podem ajudar bastante para que ele não se machuque. Com relação ao frio, a gente tá vivendo um frio, né, pessoal, aqui em Santos, que não é normal. A gente não precisa nem ir pra serra mais para passar frio. Agora a gente tá vivendo o mesmo frio aqui em Santos mesmo. E se a gente passa frio, é óbvio que os cães também passam frio. Vamos lembrar que aquela história de que eles se adaptam não é verdadeira. Eles têm uma pelagem mais ampla, cachorro que é mais gordinho, a camada de gordura protege um pouco mais, mas eles passam frio. Agora, se a gente for pensar em pincher, em galgo, o Whippet, que são cães magros e tem pouco pelo, eles passam frio. E isso também é verdadeiro para animais que são mais idosos, porque eles muitas vezes a gente vê aquele animal idoso que tem aquela barriguinha saliente, mas ele não tem uma camada de gordura, ele é magro, ele tem aquela barriguinha de chope, porque as vísceras dele são um pouco mais aumentadas, mas não tem uma musculatura bem desenvolvida, nem sempre tem, ou uma camada de gordura que faça essa proteção. Então é muito importante que eles fiquem sempre em colchões deitados, ou que eles usem cobertas, edredons grandes, para que eles fiquem protegidos do frio. Eles são suscetíveis à friagem e desenvolver doenças respiratórias, pneumonia, como qualquer outro. Além de que o animal idoso, ele passa muito tempo deitado, dorme muitas horas do dia. Então eles ficam com as proeminências ósseas, ou esses ossos que ficam mais para fora, eles ficam muito tempo em contato com o chão. Além da friagem, eles podem acabar criando lesões nessas proeminências por ficarem muito tempo deitado no lugar duro. Então é bacana que a gente use até colchãozinho de berço, de bebê. Não precisa ser esse colchãozinho de pet shop, que é aquela coisinha fininha que não dá pra nada.
Aqueles berços de bebê mesmo, desculpa, não é berço. Aqueles colchões de bebê que a gente coloca no berço, às vezes tem aqueles que são bem de espuma, bem fofinho mesmo, já vem com capa e você pode usar isso para o cachorro. Coloca sempre uma manta, né? Para aqueles que têm incontinência urinária, que também não é incomum, animais idosos que soltam urina às vezes sem querer, põe uma manta, porque durante a noite pode acabar sujando o colchão, ou usa o tapete higiênico, o uso de fraldas é bacana também. A incontinência não é incomum, tanto em fêmea quanto em macho, né? Então, quando a gente atende, a gente até conversa com o pessoal, né? Quando a gente tem vô e vó que é muito velhinho, não é incomum a gente ter um ou outro que a gente vê aquela mancha de urina na roupa até eles aceitarem o uso da fralda, que é um pouco complicado. Mas isso acontece e algumas vezes pode ter uma causa, pode ter uma infecção urinária, alguma coisa que está provocando isso, mas nem sempre tem. Às vezes eles têm só a incontinência por causa da idade. E aí, para dormir, a gente recomenda o uso da fralda e vocês vão perceber que eles ficam muito à vontade, porque eles acordam assustados porque fizeram xixi. E aí, quando você usa a fralda, eles vão falar, poxa, né, molhou, não molhou nada, molhou a fralda, mas ninguém viu. Porque ele foi habituado a não urinar deitado. E ele olha aquilo, não sabe o que está acontecendo. Fica se perguntando o que está acontecendo, tentando entender o que está acontecendo e fica chateado com aquilo. Vocês vão perceber que eles ficam muito melhores com o uso da fralda. Normalmente começa de noite e quando progride, usa durante o dia também, tá? Então, para quem não usa fralda, usa o tapetinho no colchão e eles vão ficar muito felizes de não estar no duro. Vale lembrar que tem aqueles que comem o colchão, come a cama, come o edredom, come a roupa, come tudo. Aí fica um pouco complicado, né? Não vou falar para vocês ficarem comprando um monte de coisa, mas a grande maioria aceita bem.